Pessoal, essa aula está sendo gravada, hoje é dia 30/9/2021, estamos na sexta aula de funções e reações orgânicas. Hoje a gente vai falar sobre estereoisomeria, principalmente configurações cis-trans, EZ e RS. Tá? Aula que vem a gente vai continuar falando desse mesmo tópico, falando de outros tipos de isomeria e casos em que a gente tem mais de um carbono assimétrico. Eu já vou falar mais para frente o que é isso. Isso aqui a gente já falou na aula passada, né? Mas é só para contextualizar, a estereoquímica eu considero como um dos pilares da química orgânica, um dos tópicos principais que a gente precisa compreender para seguir a disciplina. E ela está dividida tanto na parte de estrutura, né? Que a gente estuda de estrutura e também tem a parte de reatividade. As reações estereoquímicas, o curso estereoquímico de reações é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai ver em algumas situações, quando for falar de reações, e hoje a gente vai falar mais sobre a estrutura, né? Estereoquímica do ponto de vista estrutural. Do ponto de vista estrutural, a gente pode estudar conformações de um mesmo composto ou configurações diferentes, ou seja, moléculas diferentes de configurações diferentes. Aula passada falamos sobre conformações eclipsadas, alternadas, a presença de tensão angular em cicloalcanos e pegamos como exemplo principal o ciclo hexano, né, onde as conformações principais do ciclo hexano, que é o anel de 6, são representadas pela estrutura cadeira, que a gente desenha assim, ou do contrário, que aqui eu já estou me confundindo, e a configuração barco, que é praticamente você desenhar um barquinho, tá parecendo a cabeça do Batman aqui, mas é uma conformação um pouquinho mais pouco comum, tá? Esses dois aqui é o que vocês, se eu tivesse que passar uma informação importante da aula passada, seria como desenhar esse trem aqui e as suas ligações. Hoje a gente vai focar na parte de configuração, então a gente ainda está em estereoquímica, mas a gente vai falar. Falamos já de conformação, e hoje a gente vai falar de configurações. Tá? Configurações são moléculas diferentes, ok? Só que essas moléculas diferentes, elas diferem muito pela forma que as ligações estão dispostas no espaço. Então, muitas vezes, a gente vai lidar muito com moléculas de mesma forma molecular, ou seja, isômeros, tá? Então, por isso tem o nome de estereoisômeros. São isômeros que diferem entre si no arranjo espacial, ok? A gente ainda vai abordar um pouco de projeções, que são maneiras de visualizar estruturas tridimensionais em duas dimensões. Aula passada, a gente já falou de projeção de Newman, e hoje a gente vai ver uma nova que se chama de Fischer, tá? Apesar da gente já começar a habituar com as ligações em perspectiva também, ok? Então, antes de começar a falar do tópico principal em si, a gente vai rever um pouco de isomeria em compostos orgânicos. Tá? Isômeros podem ser divididos em isômeros constitucionais e os estereoisômeros, que é o carro-chefe aqui da aula de hoje. Tá? Vamos rever um pouco a diferença entre isômeros constitucionais e estereoisômeros. Os isômeros constitucionais, pessoal, são aqueles em que diferem a conectividade, eles possuem a mesma fórmula como todo isômero, né? Eles têm a mesma fórmula molecular, tá? Todo isômero tem a mesma fórmula. Nossa, hoje o tablet está estranho. Fórmula molecular. E no caso de constitucionais, diferem um e outro na maneira que os átomos estão conectados. Tá? Então, eu tenho aqui o etanol, etemetil. Se a gente somar o número total de carbonos, o número total de hidrogênios e o número total de oxigênios, a gente tem C2H6 aqui, C2H6 aqui. Ó, né? São isômeros, mas que tipo de isomeria? Isomeria constitucional, que é a maneira em que os átomos estão conectados. Então, a gente tem um CH3, CH2, OH. Nesse, um CH3O ligado a um CH3. Aqui eu tenho outro exemplo de isômeros constitucionais, é um clorobutano e o 2-clorobutano. Ambos são uma cadeia de 4 carbonos, só que eles diferem entre si pela conectividade, principalmente no cloro, né? O cloro aqui está ligado no primeiro carbono, que é esse carbono da direita, e o 2-cloro significa que o cloro está no segundo carbono. Ambas têm a mesma fórmula molecular, mas diferente em si pela conectividade. Temos mais dois exemplos de isômeros pares de isômeros constitucionais, o pentano e o isopentano. Tá? Aqui a gente tem uma ramificação, né? Então é uma cadeia de 4, onde o segundo carbono está ligado ao CH3, e aqui a gente tem uma cadeia linear
A gente costuma chamar isso de N-pentano quando a cadeia é linear, né? E aqui a gente tem a acetona propanaldeído, um caso muito similar aqui, que a gente difere, são isômeros constitucionais, mas com grupos funcionais diferentes. A gente tem uma acetona e aqui um aldeído, mas eles podem ter eles têm aqui a mesma forma molecular e a conectividade se dá pela diferença da carbonila estar ligada aqui no carbono do meio ou a carbonila que está ligada no carbono da ponta. Então é um jeito simples de entender isomeria constitucional. Eles têm a mesma forma molecular, mas a conectividade é diferente. Agora vamos ver o caso de estereoisômeros, pessoal. No caso de estereoisômeros, a gente tem dois tipos: a isomeria cis-trans e a isomeria contendo centros quirais. Tá? Uma definição mais geral de estereoisômeros seriam aqueles que eles têm a mesma conectividade, ou seja, eles têm a mesma conectividade, o arranjo que estão ligados, os átomos de carbono, hidrogênio e os outros átomos, eles são iguais, só que eles diferem na maneira em que os átomos estão arranjados no espaço. Então, aí a gente precisa, então, observar essa estrutura no ambiente tridimensional para a gente conseguir distinguir um isômero do outro. Tá? Então agora vamos ver, então, primeiro um subtipo de estereoisomeria, que é a isomeria cis-trans, que eu considero mais simples, um pouquinho mais fácil do que essa, tá? A gente, para quem nunca viu isso, talvez vai bugar um pouco a cabeça, e a aula que vem vai ficar mais complicado ainda, porque a gente vai continuar abordando isso com mais, com um grau maior de dificuldade, tá? Mas vamos falar do cis-trans. A isomeria cis-trans, ou estereoisomeria cis-trans, é chamada de isomeria geométrica e é resultado da rotação restrita. Tá? Rotação restrita, a gente viu na aula passada, quando a gente estava analisando os conformers de duplas ligações. Né? Se vocês estiverem me olhando aqui na câmera, a gente tem o caso em que a dupla ela não tem a rotação livre, então você não consegue, aqui eu tenho uma dupla com as ligações apontadas para cima, você não consegue passar disso daqui para isso daqui, simplesmente girando as ligações, tá? Então, existe essa molécula e existe essa molécula. A conectividade é igual, pessoal, eu tenho um carbono dupla carbono e outro carbono. Aqui eu também tenho um carbono dupla carbono e outro carbono. A conectividade é igual, só que eles diferem entre si na maneira em que esses grupos estão dispostos no espaço. Enquanto eles estão apontando os dois para o mesmo lado, a gente tem, em duplas ligações, a gente tem a possibilidade dessas ligações estarem apontadas em lados opostos, né? E aqui no slide a gente vê a representação de um e de outro. Não é a mesma molécula, mas é ao mesmo raciocínio. Como a gente dá o nome ao cis e como a gente dá o nome ao trans, né? Foi criado a nomenclatura cis-trans para distinguir essa configuração dessa configuração. Então, o cis vai ser todo aquele em que os dois hidrogênios estiverem apontando no mesmo lado, e o trans vai ser todo aquele que vai ter os hidrogênios apontados em lados opostos, a dupla ligação. Tá? Essa isomeria cis-trans não acontece só em alcenos, ocorre em duplas, ou alcenos, né? Mas também acontece também em ciclos, que a gente já vai ver já já. Professor, e quando a gente não tem hidrogênios nas duplas? Vamos supor que aqui eu tenho só um hidrogênio e aqui eu tenho os outros três substituintes diferentes. Como que a gente faz para mencionar se é cis ou trans? Então aí foi criada uma outra regrinha, outra nomenclatura que é a EZ. Então a gente tem cis-trans, a gente usa muito cis-trans quando dois substituintes no carbono, existe um hidrogênio em cada carbono, né? Fica fácil de identificar. Mas quando a gente tem todos os substituintes diferentes, a gente tem que usar a nomenclatura EZ. A nomenclatura EZ se baseia em prioridades. Então, a gente analisa cada carbono aqui está a dupla, certo, pessoal? Estou assinalando em vermelho. Se o carbono da direita, que eu vou colocar em azul, da esquerda, por exemplo, a gente analisa os grupos que estão ligados em um carbono, que é o carbono da esquerda, e a gente elenca se o de cima ou de baixo tem maior prioridade ou menor prioridade. E aí depois a gente faz a mesma coisa com o carbono da direita, tá? Elenca quem tem maior prioridade, quem tem mais baixa prioridade. Então, se os dois grupos de menor prioridade estiverem, ou de maior prioridade, estiverem apontados no mesmo lado, a gente vai chamar de Z, tá? Isso acontece muito em cis, tá? Então, a gente, para lembrar que o Z é os dois do mesmo lado, a gente chama o Z de... Eu faço uma colinha, eu chamo o Z de Zis, tá? Então, ele se assemelha muito ao cis, e aí a gente acaba chamando ele de Zis. Agora, quando a gente tem os dois grupos de menor prioridade apontados em lados opostos, aí a gente tem a outra configuração, que é a configuração E, ou isômero E. Tá? Então,
foram criadas essas letrinhas para a gente distinguir uma configuração da outra configuração. Não sei se vocês lembram daquela aula de desenhar estrutura duas dimensões, quando eu desenho o alceno, ele tinha uma letra E no começo, e é justamente essa letra aqui que aparece, tá? Ou a letra Z. Falta saber quem tem maior prioridade e quem tem menor prioridade, tá? Essas regras de prioridade, elas obedecem a algumas regrinhas básicas. A regra principal é quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Então, vamos voltar aqui nesse exemplo. Aqui eu tenho o carbono da esquerda, eu analiso os dois grupos desse carbono, ok? Que estou marcando em roxo. E aí eu tenho bromo versus hidrogênio. Quem tem maior número atômico? Bromo. Então ele tem maior prioridade desse lado aqui. Agora eu vou para o outro lado e aí eu vejo quem tem maior prioridade do outro carbono. Eu tenho cloro contra CH3. Carbono tem um número atômico menor que o cloro, então o cloro ganha, tá? O que eu tenho aqui, então? Os dois grupos no mesmo lado, apontando no mesmo lado, assemelha muito ao cis. Cis lembra cis, cis lembra Z, ok? Consequentemente, o outro isômero dele, que é quando a gente troca esse de lugar com esse, ou esse de lugar com esse, né? A gente tem, então, o isômero correspondente E. A gente só pode ter aqui dois isômeros, né? Porque só dois isômeros, que é trocando ou esse ou trocando esse. A gente não pode trocar assim porque a gente vai alterar a conectividade, né? Então a gente só tem dois isômeros possíveis para essa molécula, tudo bem? Se houver empate, tá? Isso acontece muito com substituintes ligados a carbono. Aplica-se a regra 1 para os substituintes desses mesmos átomos. Então vamos fazer de novo o mesmo exercício aqui. Vou começar aqui com o carbono da esquerda, vou fazer em vermelho. Eu tenho carbono, o primeiro átomo que está ligado aqui é o carbono, e aqui é o cloro. Então, cloro ganhando carbono. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício aqui do outro lado para ver quem tem maior prioridade. Aqui tem carbono e aí que tem carbono. Ih, empatou. Se empatou, a gente vê quem que está ligado nele, vê quem está ligado nele, e se tiver um átomo de maior número atômico nesse do que nesse, esse ganha. E é isso que acontece. Eu tenho um oxigênio aqui que ganha desses dois carbonos. Se você tiver pelo menos um que tem um número atômico maior que qualquer outros aqui que estão ligados nele, você já atribui ele com maior prioridade. Dois grupos apontados no mesmo lado, o Z, e a gente tem o isômero E, que é a configuração quando a gente troca esses dois substituintes de lugar, tá? Lembrando que eles são isômeros e são estereoisômeros. De novo, estereoisômeros consiste em a gente lidar com as estruturas que têm a mesma conectividade. Então, esse carbono aqui, ó, está conectado a um cloro e um CH2Cl. Esse carbono aqui está ligado a um cloro e um CH2Cl. Dupla, carbono, eles têm a mesma conectividade. A única diferença é a disposição dessas conexões no espaço, tudo bem? E aí começa a ter umas regras bem específicas. E aí, nesse caso aqui, a gente está lidando duplas e triplas, né? Geralmente, triplas ganham de duplas, que ganham de simples, tá? Como assim? Nesse outro exemplo aqui, a gente tem um carbono ligado a um carbono a outro carbono, empatou. Só que está em oxigênio. Oxigênio é maior que carbono, então esse aqui já ganhou, certo? Maior prioridade. Agora se a gente pega, vamos pegar verde, o outro lado, carbono, empatou com carbono, beleza? Esse aqui está ligado a dois hidrogênios e a um carbono. Esse aqui está ligado a um hidrogênio e a dois dupla carbono. Então, quando você tem uma situação dessa, a gente imagina como se fosse duas ligações. As três ligações seriam duas ligações ao carbono e uma ligação ao hidrogênio. Então, eu tenho duas ligações ao carbono contra uma ligação ao carbono. Então, aqui eu tenho maior prioridade. Esse aqui é o isômero Z. Uma outra regra bem específica é quando a gente tem isótopos do mesmo elemento. Então, aqui eu tenho um hidrogênio e deutério. O deutério é um isótopo do hidrogênio. Ele tem uma massa diferente, ele é mais pesado, tá? Que o hidrogênio, então ele ganha pelo peso, pelo número de massa, pelo número de massa em relação ao hidrogênio, coisa específica. O que vale frisar aqui é esse daqui, ó. Esse lado aqui dá um pouco de confusão, porque a gente acaba caindo numa situação um pouquinho difícil. Nesse lado direito eu tenho carbono. Aqui eu tenho um hidrogênio só, eu tenho uma ligação com carbono e outra ligação com outro carbono. Um hidrogênio só, uma ligação com carbono, outra ligação com carbono. Quem que ganha? Então, pelo que eu não estudei muito, mas geralmente ligações duplas ganham de ligações simples. Então, aqui deu o empate do empate, mas aqui as duplas ganham em relação às ligações simples. Eu tenho mais hidrogênios aqui, eu tenho menos hidrogênios aqui, tá? Eu estou falando rápido porque conceito cis-trans,
E, Z, cis, trans relativamente simples. O que eu vou demorar e falar um pouco mais devagar é o outro tipo de estereoisomeria, tá? Bem, aqui a gente tem os cis-trans também presentes em sistemas cíclicos. Eu tenho aqui o cis 1,4-dimetilciclohexano e o trans 1,4-dimetilciclohexano. Lembrando que os cis são aqueles em que os dois hidrogênios estão apontados no mesmo lado, tá? Aqui está desenhado de uma forma não muito comum, que é uma forma que lembra um pouco a forma de perspectiva. Ele colocou o ciclo hexano planar, né? A gente sabe que não é verdade, a gente viu isso na aula passada. Ele colocou essas ligações um pouco mais grossas para mostrar que ele está um pouquinho em perspectiva, como se estivesse saindo do plano. E ele colocou duas varetas aqui, retas, para mostrar as ligações CH3 para baixo e o CH3 também para baixo, os dois apontando no mesmo lado, cis, né? Mas se eu fosse muito criterioso, falasse para vocês, pessoal, desenhe na forma de cadeira isso. Como é que vocês desenhariam? Ou como a gente observaria isso em estrutura cadeira, né? Então, se a gente desenhar em estrutura cadeira, a gente teria que relembrar da aula passada, eu teria que colocar o CH3 aqui para baixo e esse outro CH3 também para baixo, só que não os dois na vertical, né? Então, essa representação não é muito boa, mas só serve para a gente visualizar mais fácil que os dois grupos estão apontando no mesmo lado. Então, o mais ideal é esse. Na posição 1, 2, 3, 4, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos de diferença. Então, um deles vai ficar em axial e o outro em equatorial, mas os dois apontando no mesmo lado. Então, aqui no trans também, vamos desenhar de outro jeito, só para mostrar para vocês um pouco a... Vou desenhar assim. Nossa, tá muito feio esse negócio. Então eu tenho que colocar aqui nas posições 1 e 4, um CH3 para cima e outro para baixo. Eu posso colocar assim, certo? Os dois em axial, porque agora está em axial. Porque para deixar trans, eu só consigo deixar trans se eu deixar um assim e outro para baixo. É óbvio que se você inverter a cadeira, você vai perceber que a gente pode ter essa conformação aqui, que as duas ligações em equatorial que são mais estáveis. Então, se a gente pensar no equilíbrio conformacional, a gente vai ter mais o conformo equatorial do que o axial por causa do efeito estérico aqui, né? Tá? Não sei se vocês estão lembrando disso ou se eu estou falando grego para vocês. A gente tem aqui o cis 1,3-bromo, né? A gente tem 1,3-bromo ciclobutano e o trans 1,3-cloro, 1-bromo 3-cloro ciclobutano também, mostrando a diferença do cis e do trans. Pessoal, eu tô achando... Cadê? Aí, vamos fazer o seguinte, só para ver se vocês estão lembrando da aula passada um pouquinho. Vamos entrar nesse link de novo para a gente ver esse lance do anel de 6 membros, tá? É rapidinho, a gente vai fazer só um parênteses aqui e entrar nesse site de novo. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Fazer o que a gente viu agora há pouco. Vocês vão pegar o anel de 6, colocar aqui, certo? E a gente vai colocar 1,4 de metil ciclohexano. É assim, pode ser... Tanto faz. 1,4 pode ser isso aqui também, é 1,4, tá? Ou aqui e aqui, tanto faz. Mas eles estão nas diferenças de 1, 2, 3, 4 carbonos. Se você desenhar só assim, a gente não dá informação se esses dois grupos estão em cis ou trans, tá? Então, a limitação da estrutura de desenho de estruturas 2D é essa daqui. A gente não sabe se os dois... A gente precisa especificar se é cis ou trans. Para especificar cis ou trans, pessoal, vocês vão usar essa ligação mais grossa a partir de agora, tá? Ou para indicar se ela está saindo do plano ou entrando no plano. Então agora a gente vai começar a usar muito mais, principalmente no ChemDraw e aqui, as ligações em cunha e tracejado que a gente fala. Se você selecionar nesse daqui, tá abaixo do carinha, do emoji aqui, e clicar na ligação, ó, ele ficou em cunha. E se você clicar de novo, deu tracejado. Então, são as duas formas de perspectiva. Em cunha significa que está saindo do plano, ou seja, está apontando para você. E tracejado significa que ele está entrando no plano da tela, ok? Então, se eu quero fazer trans agora, eu preciso colocar assim, um para cima e um para baixo. Seja desse jeito ou assim. Mas eu preciso especificar que um está para cima e o outro está para trás. Ou um está para cima para baixo, ou um para frente para trás, tá? Eu vou confundir muito vocês, porque eu sempre vou falar ou para frente, para trás, ou para cima ou para baixo, tá? Esse aqui se assemelha muito a para cima e esse se assemelha muito para baixo. Ou esse aqui para frente, para trás. Se eu quero cis, eu vou ter que colocar os dois grupos no mesmo lado. Então, eu coloco os dois em cunha ou os dois em tracejado, tá? Vamos voltar no cis aqui, tanto faz um ou outro. Vamos projetar isso em 3 dimensões e ver o que acontece. Aqui, tá? Tá muito grande, eu não estou conseguindo enxergar nada. Vamos diminuir um pouquinho, vamos ver se a gente consegue ver a cadeira aqui, ó. Vou puxar aqui de cima para baixo a cadeira aqui, ó. Tá vendo a cadeira aqui, tá?
E é que eu estou tendo aqui os dois grupos apontando para cima. Aqui o CH3 e aqui o CH3. Você vê que esse está mais inclinadinho, é porque esse aqui é o equatorial e esse é o axial, tá? Então não é uma coisa simétrica, bonitinha, quando a gente coloca isso em 3 dimensões, tudo bem? Eu vou trocar uma ligação para trás e ver o que acontece. Ah lá, ele projetou de novo. Agora eu tenho o trans, ou seja, um está apontando para um lado e o outro está apontando para o outro. E o programa colocou o mais estável já, a conformação mais estável. Tá? A gente poderia ter os dois em axial ou os dois em equatorial. Conformação sem conformação mais estável. Tem a cadeira aqui, pessoal, ó. Esse aqui para baixo, esse para cima, uma ligação para baixo e outra ligação para cima. Tudo bem? Conseguiu enxergar o cis e o trans 3D? Tá, joia. Então, fechamos essa parte aqui. Eu acho que é o caso mais tranquilo, né, de compreender um tipo de estereoisomeria. Agora a gente vai ver o outro tipo de estereoisomeria, que é aquelas contendo centros quirais, tá? Ou carbonos quirais, e a gente chama, eu preciso fazer um parênteses aqui e falar o que é quiralidade. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar disso, ou aprenderam no ensino médio, tá? Quiralidade é uma propriedade em que a gente distingue o objeto e a sua imagem especular, tá? Vamos pegar um objeto que não é quiral, para vocês terem uma ideia. Um objeto que não é quiral, a gente chama isso de aquiral, tá? Que não tem quiralidade. Isso, como eu sei que um objeto qualquer que você está vendo aí, está vendo na tela ou está vendo no dia a dia, a gente depara muito com objetos quirais e objetos não quirais. O objeto quiral é aquele que você tem pelo menos uma visualização, uma maneira de você identificar um plano de simetria. Ou seja, um objeto simétrico, geralmente é um objeto aquiral. Se você imaginar aqui uma cadeira, eu consigo dividir ela em duas metades iguais, né? Então, se você passar uma serra aqui, ó, uma metade vai ser idêntica à outra, tá? Outra maneira de visualizar isso é quando a gente visualiza um plano de simetria, um plano que divide em duas metades iguais, né? Outra maneira de identificar se um objeto vai ser quiral ou não, né, é quando a gente projeta ele no espelho, certo? Então aqui a gente tem um espelho e aqui tem a projeção, a imagem da cadeira. Então a gente costuma chamar isso de objeto, a gente costuma chamar de imagem. Quando a imagem é sobreponível ao objeto, ou seja, a gente pega essa cadeira bem simétrica, coloca em cima da outra cadeira, se elas coincidirem, perna com perna, encosto com encosto e assento com assento, significa que é um objeto aquiral. Agora vamos pegar um objeto quiral, que é a nossa mão, as nossas mãos. Eu sempre falo no singular. Por que a nossa mão esquerda ou a mão direita, a mão esquerda ou a mão direita é um objeto quiral, tá? Se você pegar a mão direita e colocá-la no espelho, você vai ter justamente a imagem, é como se a imagem do espelho da nossa mão direita fosse a mão esquerda e vice-versa, né? E aí a gente faz o exercício de sobrepor, igual que a gente fez com a cadeira, sobrepor uma mão com a outra. O máximo que você vai conseguir fazer algo mais ou menos desse tipo aqui. Estou fazendo aqui na câmera. Tá? Isso aqui é sobrepor, professor? Não, você tem que sobrepor palma com palma, indicador com indicador, dedão com dedão. E não, isso aqui não é sobrepor. Sobrepor é tentar coincidir o dedão, tá? Você não vai conseguir fazer. Tem que coincidir a palma com a palma, as costas das mãos com as costas das mãos, é sobrepor. E aí a gente não consegue sobrepor uma mão com a outra. Então a gente considera isso como quando você não tem um objeto e a imagem sobreponível, a gente não consegue sobrepor, então a gente está lidando com um objeto quiral. Tá? Existem várias maneiras de você identificar assim, visualmente. Quem trabalha com elementos de simetria, é um conceito que a gente vê um pouquinho mais para frente, você consegue visualizar se o objeto vai ser quiral ou não. Por exemplo, uma caneta dessa aqui, tá? Se você tentar visualizar que tem um plano, né, alguma coisa, sempre pensa numa serra cortando ele em duas metades iguais. Se você conseguir visualizar onde que eu tenho que cortar para que dê duas metades iguais, é porque o objeto não é quiral. Você precisa cortar bem aqui onde está a tampinha, onde está aqui a caneta, aqui, né? Então a gente tem um plano que consegue dividir em duas metades iguais, tá? Que vai ser aquela que vai passar bem na metade aqui da tampinha, bem na metade aqui dessa extensãozinha aqui, bem no meio da caneta. Então aí a gente tem um objeto aquiral. Vamos pegar outra coisa que talvez não seja aquiral. Vai. Isso aqui, ó, uma agenda, tá? Se você tentar ver um objeto de simetria, você vê que tem coisas escritas, tudo tal, eu poderia cortar assim, né? Mas não, ó, eu tenho um Beregenites aqui, tá? Então eu vou cortar de assim.
Você vê que é um objeto que não dá para você cortar em duas metades iguais, tá? Se eu cortar aqui, também eu não vou estar cortando, porque tem Breguenites aqui, então tem uma simetria aqui nesse objeto que faz com que ele seja quiral. Aí assim vai. Talvez eu esteja falando coisa muito óbvia para vocês, né? Não sei como é que tá aí. E a quiralidade também acontece está presente em moléculas, tá? Principalmente, obviamente, no espaço dimensional. Então, não vou usar o modelismo, vamos usar os slides, senão vai ficar muito maçante aqui ficar trocando, tá? Qual que é o requisito para uma molécula ser quiral? Esse é o grande questão aqui da aula, tá? Para que você tenha uma molécula quiral, eu preciso ter um carbono assimétrico, tá? É um dos fatores mais comuns, existem outros fatores. Mas se você tiver pelo menos um carbono que esteja ligado a 4 substituintes diferentes, como nesse exemplo aqui, abstraindo com cores, se você tem um carbono que faz 4 ligações, e essas 4 ligações estão ligadas a 4 grupos, tá? Não precisa ser átomos. 4 grupos ou substituintes diferentes, você está criando um carbono assimétrico, tá? E aí, grande chance de essa molécula ser quiral, tá? Grande chance, porque a gente vai ver na aula que vem que nem sempre isso acontece, ok? Vamos fazer um exercício? Eu vou fazer esse primeiro aqui, e esses dois aqui vocês vão fazer. Então, como é que a gente identifica? Vamos escrever aqui, eu vou escrever exercício. O exercício é vocês identificarem carbono assimétrico, tá? Carbono assimétrico é aquele com 4 substituintes diferentes, certo? Então, vou fazer bem devagar esse primeiro e aí vocês vão tentar fazer os outros dois. Vou ver carbono. Esse aqui, ó, esse primeiro carbono está ligado a 3 hidrogênios, ou seja, eu já tenho 3 grupos iguais, então já não vale. Esse aqui, consequentemente, esse também não vai valer. Esse aqui também não vai valer porque eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó, CH2, significa que esse carbono já tem 2 grupos iguais, 2 hidrogênios ligados nele também. Sobrou quem? Sobrou esse aqui que eu vou fazer em outra cor para destacar, que é esse azul aqui, ó. Por que esse é o carbono assimétrico? Porque ele está ligado a 4 grupos diferentes. Um dos grupos é um hidrogênio, outro grupo é um bromo, outro grupo é um CH3 e o outro grupo é um carbono também, mas é um CH2, CH3. Então, enxergaram os 4 grupos? Esse grupo aqui a gente costuma chamar de metil, esse aqui a gente costuma chamar de etil, tá? De 2 carbonos. Então, esse aqui que eu estou colocando uma estrelinha é o carbono assimétrico. Tá? Esse segundo aqui, me digam qual é o carbono assimétrico. Se é o 1, se é o 2, se é o 3, se é o 4, se é o 5 ou se é o 6, ou se é o 7 ou se é o 8. Isso, Gabriela, tem que sempre considerar grupos e não elementos. O Alan falou que é o 4. Todo mundo concorda com o Alan? Vamos ver aqui. Ninguém quer arriscar? Vamos ver aqui. Então, esse aqui CH3 já não vale. Tá? Aqui esse CH2 também não vale, CH2 também não vale, CH3 também não vale, CH3 também não vale, né? A Vitória também acho que é o 4. Por que não é o 2, então, pessoal? Por exemplo, ó, o 2 tem um CH, tem esse grupão aqui ligado nele, e eu tenho um CH3 e um CH3, tá? Então não serve só para hidrogênios. Então, como aqui é um CH3 e aqui também é um CH3, então por causa desses dois CH3 aqui, que faz com que esse carbono também não seja o assimétrico. Eu tenho 2 grupos CH3 ligados no mesmo carbono. Então sobrou esse, o 4, porque está ligado a um H, a um CH3, a um CH2, CH3, e a esse outro grupo aqui que a gente chama de isobutil, tá? Isobutil. Então, esse carbono 4 aqui é o carbono assimétrico. Por que não seria o 5? Esse 5 aqui, Gabriela, é um carbono. Se você ver você tem que ver a conectividade desse carbono, né? E quando você está desse modo aqui de estrutura, que tipo de fórmula é essa? É a condensada, né? Se isso aqui tiver atrapalhando, dificultando muito, é só você transformar essa numa outra notação. Você pode colocar isso em estrutura de linha de ligação, tá? Ou expandir isso para quiculé também, tanto faz. Esse carbono 5 não pode porque está ligado a 2 hidrogênios. Tá? Esse índice 2 significa que esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, a um CH3 e a esse grupão aqui, tá? Então já tenho 2 iguais aqui que já desclassifica ele como assimétrico. Tá? Então se vocês têm dificuldade em identificar aqui, vocês podem tentar desenhar isso em linhas de ligação. Então, eu desenho a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No segundo, eu tenho um CH3. 1, 2, 3, 4. No 4, 1, 2, 3, 4, eu tenho outro CH3. Tá? E é esse carbono aqui que é o assimétrico. Tem hidrogênios escondidos, mas esse grupo aqui é diferente desse, e eu tenho um hidrogênio aqui ainda, faz com que esse carbono aqui seja o assimétrico. Tá? E nesse último aqui, pessoal,
Esse aqui é mais fácil até, né? Tô numerando aqui por acaso. Ó, CH3 não dá, CH2 tem 2, CH2, 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 CH3, sobrou o quarto carbono aqui, H, OH, eu tenho dois grupos diferentes. Esse aqui de 3 carbonos chama propil, e eu tenho esse lado aqui de 4 carbonos, que é o butil. Então, esse carbono está ligado a 4 substituintes diferentes, tudo bem? Como se chama esse tipo de isomeria? A gente chama isso de enantiomeria, tá? Eu vou fazer uma pausa aqui pro vídeo. Deixa eu ver se aqui tá. Espera aí que eu tenho um modelinho aqui para arrumar, tá? Vou fazer com bolinhas coloridas e depois a gente expande para as estruturas. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, eu tenho duas moléculas com a mesma conectividade, ou seja, uma molécula de um carbono ligado a um branco, roxo, laranja e verde. Esse aqui também é a mesma coisa, branco, roxo, laranja e verde. E eu peguei esses dois aqui, vamos ver se os dois são a mesma coisa, tá? Então o que você tem que fazer visualmente é tentar sobrepor uma com a outra, coincidindo as cores. Então, eu pego, por exemplo, branco com branco. Agora eu preciso ver se o roxo, eu giro a molécula para tentar coincidir o roxo com o roxo, o verde com o verde e o laranja com o laranja, tá? Então, você monta uma em cima da outra e vê que todos os grupos estão coincidindo. Laranja com laranja, verde com verde, branco com branco, e roxo com roxo. Quando eu tenho essa situação, significa que essas duas moléculas são idênticas, é a mesma molécula. Quer dizer, duas estruturas idênticas no mesmo composto, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma delas e trocar um parzinho qualquer, sei lá. Pode ser o branco com laranja, laranja com verde ou verde com roxo. Vamos trocar um parzinho qualquer, ou seja, eu vou quebrar uma ligação e trocar de lugar. Então, eu vou trocar o roxo com verde em uma delas, tá? Eu mantive a conectividade, porque o carbono ainda está ligado a esses 4 grupos, tanto aqui quanto aqui. Então, a conectividade é mantida. Então, tem um caso aqui de isomeria, ou não. Agora, vamos fazer também o mesmo exercício de sobrepor. Antes de fazer o exercício de sobrepor, vamos ver se a gente consegue criar uma relação de objeto-imagem. Ó, aqui, ó. O que eu fiz aqui para vocês? Eu criei uma relação de objeto-imagem. Se isso aqui for objeto, imagina um espelho transparente. Esse aqui seria a imagem espelhada desse objeto aqui. Esse seria a imagem espelhada desse objeto aqui. Então, se a gente está tendo aqui um caso de objeto-imagem, e se ela não for sobreponível, a gente vai ter um caso de quiralidade. Então, vamos ver aqui. Eu vou sobrepor o branco, beleza. Vou sobrepor o verde, ó. Estou sobrepondo o verde e o branco e o preto, certo? Só que se vocês olharem aqui embaixo, o laranja e o roxo não coincidiram. Tá, então vamos coincidir o laranja com o roxo. Olha lá, vou coincidir o laranja com o roxo e o preto. O que aconteceu agora? O branco e o verde não coincidiram, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas configurações diferentes, ou seja, existe na natureza essa molécula, existe na natureza essa molécula, e elas são diferentes, apesar de ter a mesma configuração, a mesma conectividade. Então, a gente chama isso de isômeros. Essa tem uma configuração e essa tem outra configuração. Para que essa configuração, para que eu consiga, a partir dessa estrutura, chegar nessa, eu só vou conseguir se eu quebrar ligações. Foi o que eu fiz agora há pouco, tá? Isso, a Vitória está adiantando aqui não sei se é isso que ela quis dizer, do ROS, né? Ou foi só um... Então, vamos ver isso com estruturas, que vai ficar um pouquinho mais difícil, mas é o mesmo princípio, pessoal. Então, quando a gente lida com estruturas, eu tenho um exemplo aqui do 2-bromo-butano, que é esse caso aqui que eu peguei, tá? Então, eu vou pegar o 2-bromo-butano de novo. Você vê que na estrutura duas dimensões aqui não diz nada, certo? Então, a gente precisa, de novo, usar o recurso de desenhar ele em perspectiva, tá? Então, isso aqui é em cunha. Aqui acho que vai aparecer os nomes, tá? O em cunha significa que essa ligação está saindo, está apontando para você, tá? E esse tracejado significa que a ligação está apontando para dentro da tela. Tá? Então, esse aqui está saindo da tela, entrando na tela. Ou a gente fala para frente, ou a gente fala para trás. Também é a mesma coisa, tá? Faz o mesmo sentido, né? Então aqui eu tenho o que eu desenhei dessa maneira? Porque eu desenhei uma configuração. Então eu tenho uma configuração aqui, eu tenho outra configuração aqui, tá? Elas não são a mesma molécula, porque eu tenho carbono com 4 ligações diferentes. Eu tenho um espelho e essa estrutura aqui é a imagem, como se fosse a imagem desse objeto aqui. Se você tem um carbono com 4 ligações diferentes e você desenhou a imagem, significa que essa estrutura aqui é diferente dessa. Então, aqui eu tenho uma configuração, aqui eu tenho outra configuração, tá? Eu só vou conseguir dessa estrutura chegar nessa se eu trocar o CH3 com o hidrogênio, por exemplo, de lugar, tá? Então, se eu colocar o CH3 aqui, o hidrogênio aqui, aí eu vou chegar nessa estrutura, porque se você dá uma giradinha 180, você vai chegar nessa estrutura.
Tá? Então, se você girar do jeito que está aqui, com o bromo aqui para cima e esse grupo para o lado, vamos pegar essa estrutura aqui e dar um giro. Vou dar um rodopio nele. Tá? Eu vou colocar o bromo para cima e o CH2 e CH3 do lado de cá. Se vocês forçarem a ter uma visão além do alcance, imagine esse CH3 que está para frente e eu estou jogando ele para trás. Certo? Então, o que vai acontecer? O CH3 agora está para trás. E esse hidrogênio, como eu girei, é como se eu girasse essa base aqui, né? Como se estivesse girando 180 graus. E aí o hidrogênio vai estar para frente. É a mesma coisa que essa? Não. Aqui o hidrogênio está para trás e o CH3 está para frente. Aqui o CH3 está para trás e o hidrogênio está para frente. Então, são duas moléculas diferentes, tá? E ambas existem na natureza, tudo bem? O nome disso a gente tem o tipo de ligação normal, tá? Essa parte da molécula que está com traço normal é porque essa parte toda está no plano da tela. Então, num tetraedro, você consegue colocar pelo menos duas ligações no plano da tela, né? Olha a minha mão. E uma vai ficar obrigatoriamente saindo e outra entrando no plano, tá? Então, se a gente considerar a palma da minha mão como plano, eu consigo colocar duas ligações no plano, só que as outras duas vão ficar um para trás e outro para frente. Por isso que é essa anotação. Então, a gente acabou conhecendo mais uma forma de desenhar estruturas, que é a estrutura de perspectiva, que é usar o tracejado e o cunho. Bem, o nome disso tudo, essa história toda aqui, é só para explicar o que são enantiômeros. Esse nome aqui é o nome que eu vou começar a falar bastante. Tá? Enantiômeros são estruturas que distinguem na relação objeto-imagem. Tá? Então, a gente tem um enantiômero, são dois isômeros que distinguem pela propriedade de um ser objeto, imagem não sobreponível. Tá? São objetos quirais, são moléculas quirais que não são sobreponíveis. Tá? Como essa daqui que a gente viu agora há pouco na câmera, aqui, quando eu fiz a simulaçãozinha. Só que aí a gente precisa dar os nomes a essas duas configurações. Essa é a configuração, da mesma maneira que a gente distinguiu o cis, o trans, do E, do Z, a gente precisa ter uma nomenclatura para distinguir que nome que eu dou para esse boi e para que nome eu dou para esse outro boi. E aí acho que a Victoria quis falar do RS, né? Não sei se é isso. Que é a nomenclatura usada para distinguir um do outro. E é para você conseguir chegar quem é o R, quem que é o S, não é tão fácil. E é onde a maioria das pessoas embanana um pouco, tá? Então, para chegar, para você concluir quem que é o R, quem que é o S, é uma mandinga, é uma sequência de mandingas até você conseguir ter certeza que é o R, que é o S. E que mandingas são essas aqui? É parecido com aquelas regras das duplas, por que pareça, tá? Você precisa atribuir dos 4 substituintes uma ordem de prioridade também. Então, você tem o mesmo carbono, certo? Vamos começar com... E você atribui a ordem de prioridade, carbono. E aí, qual que é a segunda mandinga? Então, você reconhece os grupos. Ah, eu sei que esse é o 1, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o 4. Você vê que esse quarto aqui está apontando para frente, né? E aí, a segunda mandinga é você girar esse 4 para trás, jogar ele para trás. Olha ele aqui, tá? Então, se você tem um verde para frente, você vai ter que fazer esse giro. Olha a minha mão aqui na câmera, tá? O verdinho está para frente, tá bem parecido, né? Aí eu jogo o verde para trás. E aí o que aconteceu? É como se eu tivesse apenas 3 grupos aqui na sua frente. E aí com esses 3 grupos na frente, a gente precisa, sabe, se eles tiverem... Agora vocês têm que imaginar uma roda aqui, ó. 1, 2, 3, certo? E aí você tem que ver que sentido está girando 1, 2, 3. Se o 1, 2, 3 está no sentido horário, que é como que essa seta está indicando, você começa sempre do 1, passa pelo 2 e vai para o 3. Então, se esse círculo, essa roda imaginária, está girando no sentido horário, vai ser o R. Se essa roda imaginária estiver, se o 2 estiver aqui e o 3 estiver aqui, certo? Eu vou estar girando no sentido anti-horário. E o sentido horário vai ser o S. Entenderam? Vamos fazer aí desses dois aqui que a gente viu no slide, 2 slides atrás. Quem que é o R e quem que é o S desse par aqui? Então, quando você tem duas moléculas quirais, a gente vai ter, no caso, para cada carbono assimétrico, a gente vai ter que atribuir quem que é o R e quem que é o S. Tá? Então, a gente primeiro atribui prioridade. As regras de prioridade são as mesmas lá das duplas. Então, número atômico, no maior número atômico, maior prioridade. Se empatar, no caso de empate, a gente vê os grupos substituídos, os substituintes desses átomos que estão ligados. Eu vou escrever grupo seguinte.
Tá? E tem um lance das triplas ganharem de duplas, ganharem de ligações simples, tem os casos dos isótopos, ganharem dos isótopos mais pesados, ganharem do outro isótopo, e assim vai, tá? Então, as mesmas regras, praticamente. Então, nesses dois aqui, que estão redesenhados aqui, eu coloquei a ordem de prioridade. Um ganha o bromo. Eu já vou dando uma dica aqui, se você tiver hidrogênio, ele é o mais leve de todos, né? Então, ele sempre vai ser o 4, tá, pessoal? Então, se você tiver um desses grupos hidrogênio, já põe 4 nele, que vai ser o de menor prioridade. Agora precisa saber entre o metil e etil. Empatou, né? Carbono versus carbono. Só que esse carbono tem um carbono ainda. Então ele ganha, porque aqui só tem 3 hidrogênios. 1, 2, 3. Próximo passo seria pegar esse hidrogênio e jogar para trás. E se a estrutura em perspectiva já está falando que o hidrogênio já está para trás, então essa segunda mandinga de jogar ele para trás já está feita, entenderam? Tanto aqui como aqui, ó, tá para trás. Então a segunda mandinga, que é jogar o hidrogênio para trás, girar a molécula e jogar ele para trás já está feita, tanto nesse como nesse. Então agora você já tem que imaginar o 1, 2 e 3, se é um ciclo, se está fechando um ciclo no sentido horário ou anti-horário, tá? 1, 2, 3. Então eu estou imaginando um ciclo anti-horário aqui. E nesse caso aqui, eu tenho o ciclo 1, 2, 3. Eu tenho um ciclo imaginário no sentido horário. O horário é o R e o anti é o S. Então, esse aqui é o S e esse aqui é o R. Tá? Que é o que a gente está vendo aqui na colinha da resposta. Tudo bem? Tá? Isso a gente está vendo no carbono assimétrico. Tá? Então, a gente está atribuindo a configuração nesse carbono assimétrico. Na próxima aula, a gente vai ver que existem moléculas com mais de um carbono assimétrico. E aí, essa regra toda a gente tem que fazer em todos eles, tá? Depois eu falo o que isso vai casando. E aí, no caso desse livro, que é o livro da Paula Bruce, ela deu uma dica não muito feliz aqui, que pode causar um pouco de confusão. O professor te dá essa molécula e pergunta qual é a configuração, é R ou S, tá? E aí você segue as mandingas básicas, que é primeiro colocar a ordem de prioridade, certo? A segunda mandinga, que é jogar o hidrogênio para trás, ela não faz aqui. Ela dá uma outra alternativa. A mandinga é o seguinte, é a mandinga da mandinga. Se você tiver o hidrogênio, o grupo de menor prioridade para frente, você tem a opção de continuar fazendo a regra do volante, né, que alguns falam que é a regra do volante, ou imaginar o ciclo, e depois lembrar de trocar a configuração, tá? Ou seja, se você girar aqui, mesmo com um grupo de menor prioridade para frente, você gira, certo? Tá dando que sentido? Tá sentido horário. Seria R. Mas como você não fez a mandinga jogar para trás, você tem que trocar trocar a configuração para S, porque você não fez a mandinga de jogar ele para trás, tá? Só que esse livro aqui, ele dá ele faz isso de outra maneira, que aí causa muita confusão, que é quebrar e trocar. Então, tô com preguiça de girar e ver como é que fica, né? Porque muitas vezes, se você girar, você pode desenhar errado, redesenhar errado. Então, se você está com preguiça de girar e redesenhar, fazer um esforço mental de redesenhar isso, ela fala o seguinte, troca esse com esse, aí o hidrogênio vai estar para trás, né? E o CH3 depois para frente. Mas na simulaçãozinha que eu fiz, lembra o que acontece quando você quebra e troca? Você está invertendo a configuração, né? Mas é outra maneira. Aí ele girou aqui, ó, deu R, o hidrogênio está para trás. Só que lembra que você fez uma troca? Então você tem que trocar a configuração para essa. Então você tem duas opções. Ou você troca dois grupos para facilitar a visualização do grupo de menor prioridade para trás, ou outra opção é girar a molécula. Tá? Então, se o hidrogênio aqui é o branco, ele está para frente, você vai ter que redesenhar ele, girando ele para trás, tá? Não é tão fácil fazer isso no papel, né? Então, vamos supor que no papel está assim. Você precisa jogar o grupo de menor prioridade para trás. Você vai ter que fazer isso, ó. Visualizar isso mentalmente e colocar no papel. Professor, não consigo. É muito difícil fazer isso no papel. A outra alternativa é usar aquele programa, esse link que eu passei para vocês. Vocês desenham em 2D, passa para o 3D e aí faz todo esse esquema maluco aí de jogar para trás, ver a ordem de prioridade e atribuir a configuração, tá? Outra dica preciosa aqui é você, quando fizer a seta, ou seja, imaginar um volante passando por 1, 2, 3, certo? Ele tem que partir sempre do 1, aqui sempre vai começar do 1, e sempre indo na direção do 2, e nunca passando pelo 3. Tá? Isso aqui acho que é meio óbvio, mas acho que a gente acaba confundindo a direção da seta. Então, sempre vai ter 1, 2, 3. Então, você tem que partir do 1, do 2 e do 3, tá?
Então, é esse sentido que você tem que respeitar. Ah, professor, o 1 está aqui, o 3 está aqui, o 2 está aqui. Então, você faz a mesma coisa. 1, 2, 3, assim. Ah, professor, tá 2, 3, 1. Então, você gira desse jeito, tá? Sempre partindo do 1 pro 2 e pro 3, ok? Ih, pessoal, travou aqui, tá? Como a gente está no ensino remoto, eu vou fazer mais uma interrupção, pessoal, mas é a penúltima interrupção da aula, só para mostrar o que a gente já tem disponível na internet. Só que ainda, essa página aqui, eu escolhi essa página pelo fato de você conseguir desenhar em 2D e visualizar 3D de uma maneira legal. Só que esse site aqui, ele é justamente o site de configuração de atribuir RS, tá? Ele tá tocando alarme aqui, peraí. É pra sua mãe isso aqui. Desculpa, pessoal. Então vamos desenhar uma molécula quiral com a estereoquímica definida. Eu vou desenhar o do slide que a gente estava agora há pouco, tá? A gente tinha um C2, C2H3, um H... E a metila aqui estava para trás, tá? Eu não vou conseguir... Esse programa não deixa você colocar o hidrogênio para o hidrogênio. Então, acreditem, pessoal, essa molécula é aquela molécula que estava no slide. E eu já coloquei com o CH3 para trás para dizer que é um dos isômeros possíveis, tá? Então, se eu transpor aqui para o 3D, aqui está a estrutura, eu preciso localizar aqui os elementos, né, os átomos. Eu sei que o carbono assimétrico é o segundo, é aquele que está ligado ao OH. Então, o OH eu identifico o oxigênio aqui, ó, tá? Que molécula é essa aqui? Esse aqui é o oxigênio, vermelho. Então, esse aqui é o carbono assimétrico, certo? A ordem de prioridade é 1 aqui, oxigênio, etil 2, metil 3 e o hidrogênio é o quarto. Só que ele está para frente aqui, ó. Então vamos colocar ele para trás. Olha como é fácil. Eu coloco ele para trás. E aqui eu tenho 1, 2, 3, está girando anti-horário, certo? É S, tá? Que é o que estava no slide lá, a resposta do slide, tá? Ah, professor, mas vamos supor que você esqueceu. Essa aula está tão chata que você vai esquecer essa série. Se você lembrar ainda de desenhar a estrutura, esse site aqui, ele criou uns botões, por programação, você cria uns botões, de você já mostrar qual que é a configuração RS. Você não precisa passar por toda aquela mandinga master aqui. Então, se você clicar aqui, ó, já vai dar o S para você, tá? É óbvio que você precisa desenhar a estrutura corretamente, certo? Se você errar, desenhar do jeito errado, na hora de confundir, de repassar, você pode estar desenhando outro isômero, tá? Então, vamos desenhar um outro enantiômero. Vou passar agora a metila para frente. Aí você clica aqui, o RS, vai ser o enantiômero, vai ser o E, tá bom? Então, antigamente a gente não tinha isso. Na minha época eu tinha que fazer na mão, tinha que partir daqui visualizar, tá? E era muito difícil fazer isso. Hoje em dia a gente tem essas ferramentas que facilitam muito, né? E na hora até de estudar fica até mais complicado, porque, claro, nessa disciplina vocês vão poder usar isso, mas uma prova, num auto presencial, a gente não tem acesso a isso aqui, né? Então não é sempre que dá para usar isso, tá? Ok? Eu tinha mais coisa para falar. Última coisa, pessoal, já está acabando a aula, é que, então, eu sempre falo coisas de coisas antigas, né? Antigamente a gente não tinha computador, não tinha como... O máximo que você podia fazer era esses modelinhos com bolinha de isopor, varetinha, né? Só que numa prova, ou quando você só tem um livro para estudar, como que a gente representaria essas estruturas tridimensionais? Uma delas era usar a forma de perspectiva, que eu acredito que... espero que vocês tenham absorvido isso, né? O cunha para frente e o tracejado para trás. Mas existe uma outra maneira que é a projeção de Fischer. E a projeção de Fischer, qual que é o princípio dele? Ele pegou um carbono assimétrico e meio que achatou ela para tentar fazer como se fosse uma cruz. Então, se vocês olharem na minha câmera, isso aqui assemelha a uma cruz, né? Tá? Assim é um tetraedro, mas se você girar um pouquinho, imaginar uma cruz, ó, parece uma cruz, né? Só que essa cruz tem um jeito certo de fazer. Essa cruz, ela precisa ter o horizontal para frente e o vertical para trás, que é nessa posição. Então, a projeção de Fischer seria isso aqui, visualizar isso chapado no plano, tá?
Isso a gente já viu em bioquímica, pessoal. Quem fez bioquímica, estrutura, propriedades, funções de biomoléculas, no último tópico da disciplina, quando fala de carboidratos, existem os carboidratos de cadeia aberta, né? Que tinham, parecia uma pipa. Não sei se vocês chegaram a ver isso. CH2OH, CH2 ou CH3, não lembro aqui, tá? Alguns açúcares, os livros, alguns slides, talvez vocês tenham visto, eles colocavam na forma de projeção de Fischer, tá? Que é o mesmo princípio daqui que a gente está vendo hoje. A gente está vendo a origem da projeção, desse tipo de projeção, principalmente quando a gente vê em carboidratos ou até outras biomoléculas. Mas vamos lá. Como que a gente enxerga isso desse jeito aqui? Então, o que a gente precisa fazer? A ligação na horizontal significa que esses dois grupos estão para frente. E esse grupo que eu vou colocar em outra cor, que está na vertical, significa que as ligações estão para trás. Mais ou menos isso. O senhor ainda não estou entendendo. Se vocês olharem de novo na minha mão, é isso aqui, ó. Você vê que a horizontal aqui, ó, está apontando para vocês e a vertical, ela está apontando para trás, na minha direção. Tá? Então, a representação correta é essa, a horizontal sempre apontando para frente e a vertical apontando para trás, e não isso. Tá? Isso parece uma projeção de Fischer, mas não é projeção de Fischer. Porque eu inverti, tá? Eu coloquei a horizontal para trás e a vertical para frente. Mas, por convenção, é essa daqui. Por que eu estou falando isso? Porque se você imaginar, adotar sempre esse princípio, se você olhar uma estrutura de Fischer assim, você está lidando, você pode se confundir na hora de interpretar que essas duas aqui estão para frente, mas as duas estão para trás. E aí você pode estar observando uma outra estrutura. O que significa esse para frente e para trás? Pessoal, esse para frente e para trás agora aqui, se a gente imaginar, vou colocar aqui A, B, C e D, tá? A, B, C e D. A projeção de Fischer é uma cruz, onde o centro da cruz é o carbono assimétrico, tá? Então é como se o C, a ligação, eu fui infeliz de chamar de C, mas o C e o D tivesse assim, e o A e o B, usando a notação perspectiva, fosse assim, tá? Enxergaram? Por que C e D é cunha e o A e B é tracejada? Por causa disso. O verde e o laranja na minha mão estão para frente. Então, eu coloco cunha tracejada, tá? Então, essa estrutura aqui, quem será que é desses dois aqui? Se a gente imaginar, então, bromo e hidrogênio para frente, aqui, ó, bromo e hidrogênio. Então, tá imaginando isso daqui, ó, tá? Bromo, hidrogênio, carbono. Vamos colocar, estão no plano, né, da mão. O que ele fez? Ele colocou para frente, assim, ó, certo? Então, quando você coloca o bromo e o hidrogênio para frente, vamos redesenhar isso. Vou colocar o bromo no lado direito, carbono, hidrogênio do lado direito. Esquerdo, o bromo esquerdo e hidrogênio direito, igual aqui. O que eu tenho que fazer com esses dois grupos aqui? Quem tem que ficar em cima e quem tem que ficar embaixo? Né? Então, você vê que eu tive que jogar isso aqui para cá, isso aqui um pouco para cá, e aí esse CH3 vai ter que ir para baixo. Então, esse CH3 vai ficar aqui embaixo, tá? E esse CH2 e CH3 vai ter que ficar aqui em cima, tá? Complicado, né? Mas é mais ou menos isso. Então, foi uma maneira de achatar essa visão aqui, ó, de cruz, que lembra uma cruz, ele achatou, só que ele achatou não desse jeito, ele achatou assim, tá? Quando as ligações na horizontal estão para frente. Então, se você fizer uma projeção assim de Fischer, vai ser a mesma que essa, vai ser a mesma que essa, tá? Então, existem diversas formas aqui para representar a mesma estrutura, tá? E na hora de atribuir a configuração RS, se o hidrogênio estiver na vertical, você pode fazer diretamente aqui pela projeção de Fischer. 1, 2, 3, giro aqui, eu já tenho um R para esse caso. 1, 2, 3, o quarto já está para trás, eu já vou ter o S do o enantiômero dele, tá? Se vocês observarem aqui, ó, se você traçar um espelho, chama isso de espelho, tá? Isso aqui é justamente a imagem especular dele, tá? Então você está desenhando por projeção de Fischer o seu enantiômero, ok? Então, aqui ele está falando se você tiver um grupo de menor prioridade na ligação horizontal. Lembra que a ligação horizontal significa que o hidrogênio está para frente, tá? Isso aqui está para trás. Então, você pode tentar visualizar, tentar jogar isso aqui para trás. Se você redesenhar isso na projeção de Fischer, jogando isso para trás, você pode jogar, por exemplo, para baixo. Mas se você simplesmente girar, você está ferindo a anotação da projeção de Fischer. Então, se você só girar 90 graus, está errado, tá? Então, você precisa, além de girar, você precisa
respeitar a vertical para trás. Então, se você colocar o OH para trás e o hidrogênio para trás, o que eu fiz aqui? Quem que vai ficar nesse lado aqui? O que vai ficar nesse lado aqui? Se você imaginar isso, é difícil, né? O hidrogênio está para frente e o OH está para frente, tá assim. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o hidrogênio para baixo, eu coloquei ele para baixo, mas ele ainda está para frente, então eu tenho que fazer isso, certo? Então são dois movimentos. Nesses dois movimentos, eu acabei colocando hidrogênio OH. Quem está em cima aqui? CH3. CH3 é o roxinho. Então se eu colocar o hidrogênio para trás, olha o que aconteceu com o roxinho, ficou do lado direito, certo? Então, o CH3 fica aqui, CH2, CH3 fica desse lado aqui. E aí você consegue fazer a atribuição. Deixa eu ver. 1, 2, 3. Ué, peraí. Eu tô até me confundindo também aqui. Então, eu passo do 1, o 2 e o 3. Então, eu tenho o sentido anti-horário. E aqui no meu deu S. E aqui ele está dando R. Então, ele trocou. Se o grupo de menor prioridade estiver na ligação horizontal, a configuração atribuída do sentido da flecha será oposta à configuração correta. Tá, então aqui está dando R, aí ele tem que inverter para dar S, tá? Então sempre tome cuidado de girar 90 graus, porque você altera a configuração. Mas se você girar em 180, você mantém a configuração. Então aqui eu tenho o enantiômero, tá? Então são duas estruturas diferentes, esse é o S e esse é o R, tá certinho, tá? Então tome cuidado de girar essas projeções. Se você girar 90 graus, você está alterando a configuração. Mas se você girar 180, aí não tem problema, tá? Só que todo mundo tem que girar 180 também, ok? O esquema da seta da flecha sempre passando, lembrando, passa do 1, depois do 2, depois do 3. Sempre partindo do 1, depois do 2 e depois do 3. Tá? Mas nunca indo do 1 para o 3. É sempre 1, procurando o 2 e depois o 3. Ok? Então, fechando a aula aqui, o que a gente viu até agora foi basicamente estereoisômeros. Todos esses estereoisômeros possuem centro estereogênico, seja cis-trans ou com carbono assimétrico. Tá? Cis-trans, a gente chama desses alcenos de centro estereogênicos, porque para você transformar em uma configuração em outra, você é obrigado a quebrar e trocar essas ligações. A mesma coisa serve para o carbono assimétrico que a gente viu. Para você levar de uma configuração para outra, você é obrigado a trocar um par de ligações, tá? Isso também acontece aqui. Para você levar do cis para o trans, você precisa trocar de lugar uma ligação, um para cima para baixo ou de baixo para cima. Certo, pessoal? Eu vou parar a aula aqui, porque essa aula realmente é um pouquinho... Para quem nunca viu isso, talvez esteja muito difícil, mas na internet, no YouTube, existem vários vídeos de estereoquímica, e todos eles vão abordar mais ou menos vão ter a mesma proposta, tá? Pela última vez, pessoal, eu só vou dar um spoiler da aula que vem, que é quando você tem mais de um centro estereogênico. E aí eu vou voltar aqui, tá? Eu vou desenhar um anel de 5, certo? Como que é o anel de 5? Ciclopentano. E aqui a gente tem um ciclopentano no formato envelope, tá? Onde a gente tem uma ponta um pouco mais acima que as outras, né? Lembrando o envelope. Mas esse não é o caso. Eu vou colocar duas ligações aqui. Uma delas eu vou colocar um CH3, então eu vou deixar assim. Outra eu vou colocar um oxigênio, um OH, tá? Do jeito que eu coloquei aqui, pessoal, ainda não estou especificando se é cis ou trans, né? Então eu preciso, a partir de agora, especificar de quem que você está lidando. Isso aqui pode ser qualquer estrutura. Cis, trans, tá? Então vamos especificar que é o cis. Eu vou colocar os dois no mesmo lado. E aí eu transponho. E aí eu tenho aqui o cis, OH para cima, o CH3 para cima e o anel aqui embaixo, né? Então os dois estão apontados para o mesmo lugar, na mesma direção. Eu tenho um cis. Mas dentro do cis, se eu desenhar agora o mesmo cis, só que as duas ligações para trás, o mesmo cis não, mas se eu desenhar o cis com as duas ligações para trás, será que eu tenho a mesma molécula? Olha lá, parece que eu tenho a mesma molécula. Mas o que vocês acham que mudou aqui? O OH e o CH3 está para cima. Só que na estrutura anterior o OH não estava aqui e o CH3 estava aqui, certo? Então esse cis aqui é diferente desse cis aqui, pessoal, tá? E isso buga muito a cabeça, tá? Porque a relação entre esse cis e o outro cis, é que eles são enantiômeros, já dando um spoiler aqui. Então eu desenho os dois enantiômeros do cis 2-metilciclopentanol, tá? Então, dentro de uma mesma... entre cis e trans... Dentro do cis e trans, eu posso ter dentro do cis e trans, eu posso ter o cis de um enantiômero ou o cis do outro enantiômero, tá? Então, isso aqui é o spoiler da aula que vem. Só que, se você tiver esse aqui, por exemplo, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura simétrica. Então, tanto faz eu ter isso ou ter isso, vai dar a mesma molécula, tá?
Então, a gente tem que observar quando que eu sei que eu vou ter casos a mais de um tipo de estereoquímica ou não, tá? Mais um tipo de configuração ou não. Então, a aula que vem, a gente vai começar a lidar, então, com essa situação, onde eu tenho, aqui nesse caso, dois centros estereogênicos, aqui e aqui também, pessoal. Tá? Então, a gente vai começar a complicar um pouco mais, levando em consideração moléculas com mais de um centro estereogênico, ou carbono assimétrico, tá? E aí vai começar a ficar um pouquinho mais difícil. Tudo bem? Pessoal, eu vou parar a gravação.